Kézia, oi, boa noite. Só aguardar a professora entrar aqui. Vou enviar uma mensagem aqui para ela só para. Acho que tá sem áudio, Bruno. Só aguardando ela conectar aqui, tá? Que ela já tá na live. Entrei, cheguei. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Sumiu uma, né? Sumiu? Será que foi a minha? Oi, boa noite. Dá para começar já, né? Oi, gente, eu sou a Bruna, boa noite. Oi, Bruna, gente, boa noite. nós estamos te vendo, Bruna. Não tá Eu tô aparecendo? conseguindo. Eu não tô te vendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo aí para você, Kézia? Não. Tô vendo uma de vocês só. Aqui tá Quem É o eu tô vendo é símbolo a da Impulsione que Kézia, não tá é isso? aparecendo? Ou não? Eu tô vendo. Então sou eu que não tô vendo, mas não tem problema não. Eu só estou vendo uma de vocês, que está Poxa, com a camisa escrita Iconic Person aqui assim. que estranho, porque aqui no chat tá dizendo que tá normal. Ah, não tem problema não. Tudo bem. Se tá todo mundo vendo, é alguma coisa aqui da minha Então, conexão de Nova quem Iguaçu. não tá aparecendo é a Bruna. Então vai, Kézia. Pode começar. Mais uma live do quadro Impulsionadores da VET, que é um quadro que tem como intuito entrevistar profissionais que impulsionam o mercado de trabalho da veterinária, com o intuito de saber um pouco mais sobre essa rotina e o seu trabalho. Bom, dá para ouvir certinho? Meu áudio tá saindo? Tá, o áudio tá ótimo. Bom, gente, a gente tem como patrocinadora a PGS Vet, que é uma distribuidora de equipamentos, né, que atende a área médica veterinária. E lá vocês podem estar encontrando diversos tipos de equipamentos para sua clínica. No final da live, a gente vai estar disponibilizando a página da PGS Vet para vocês entrarem, conhecerem mais os produtos. Mas qualquer dúvida, vocês podem estar enviando pelo direct, que a gente vai estar respondendo por lá também. E hoje está conosco aqui a médica veterinária doutora Cássia Maria Coelho. Seja muito bem-vinda.
Oi, gente, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu sou meio perdida nessas questões de live, tá? Eu sou uma pessoa meio idosa nessas questões, mas eu acho que está dando tudo certo. Você vê que eu já não estou vendo uma pessoa, mas queria agradecer muito o convite de vocês. É muito divertido. Agradecer o Pedro Paulo, que sempre está lembrando da gente aqui. E fico muito feliz com essa conexão entre universidades. Fico muito feliz. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sim. E a gente vai estar fazendo algumas perguntas aqui. Quem tiver qualquer dúvida também pode deixar nos comentários que a gente vai estar lendo aqui. Bom, professor, em poucas palavras, descreva a sua formação. Bom, vamos falar da minha vida então, né? A minha formação, ela vamos dizer assim, eu já começo com a minha formação do meu segundo grau, né? Eu já começo meio diferente. Eu sou formada em técnico em meteorologia pelo Cefet do Rio de Janeiro. E eu entrei para o Cefet porque eu queria jogar handball, era um dos melhores times de handball aqui do Rio de Janeiro. Aí eu fui para lá, fiz técnico em meteorologia, mas sempre quis fazer veterinária. Quando eu fiz a faculdade de veterinária, quando eu prestei o vestibular, na época não era Enem ainda, né? Eu fiz só para as universidades aqui do Rio de Janeiro. Fiz para a UF e fiz para a Rural, que é onde eu dou aula hoje. No final das contas, no primeiro ano eu não passei, porque eu fazia estágio na Petrobras, fui contratada pela Petrobras, etc. E não passei. Aí fiquei no segundo ano estudando de novo, no final passei nas duas. E eu não tinha para quem escolher, porque eu não tinha a menor ideia de para onde estudar, porque eu não conhecia nenhuma das duas universidades. Falei, que abrir matrícula primeiro, eu vou lá e me inscrevo. E acabou que eu fui fazer UF, Universidade Federal Fluminense. Fiz meus 5 anos lá. E acho que uma das passagens mais marcantes que eu gosto de contar para os alunos é que eu já no meu segundo período eu já meio que já sabia o que eu queria trabalhar, que eu queria trabalhar com equinos, porque achava equinos desafiador, mas eu era uma pessoa criada no Morro do Macaco, nasci dentro de uma favela no Morro do Macaco, mal via cavalo, quando ia para o final de semana para esses hotéisinhos fazenda, que alguém puxava o cavalo e eu ia junto. Então até que eu tenho algumas passagens super vergonhosas, que a primeira vez que eu vi a teta de uma égua, eu achei que estava faltando 2 tetas, aí eu fiz várias perguntas, levei meia hora para botar um cabreço num cavalo pela primeira vez, dei uma volta assim no Aras, que era um Aras, até um Aras famoso aqui no Rio de Janeiro, que é o Aras Pegasus, onde eles gravam as novelas aqui, e eu fui para lá, que eu queria fazer estágio lá, metida pra caramba, né? Aí a veterinária virou para mim e falou, pega o cabresto ali, põe o cavalo ali para mim. Eu não sabia nem para que lado virava o cavalo. Aí eu dei uma volta, tentei consultar os outros e fui, mas fui seguindo. No final da faculdade, aqui na minha faculdade ainda tinha esse outro detalhe. A Universidade Federal Fluminense aqui, ela é numa meiuca de Niterói, a 800 metros da praia. Então, a chance de chegar um cavalo ali era 0 menos 0. Então, eu fiz muito estágio fora, muito estágio fora. Todas as minhas férias eu saía, ia para universidades fazer estágio fora. Isso foi me formando, isso foi muito interessante, porque eu fui conhecendo vários lugares, várias posturas, várias formas de trabalhar. E quando eu me formei, estava começando as residências no Brasil. Para quem reclama hoje que a residência é muito sacrificante, que paga mal, que não sei o quê, para vocês terem uma ideia, a minha residência não tinha nem bolsa. Eu fui a primeira turma, literalmente boi de piranha, que os professores não sabiam lidar com residente, ninguém sabia como lidar. E eu fui a primeira turma e não tinha nem bolsa. Mas aí eu passei, fiz para vários lugares. Queria o FMG, mas não passei. Acabei indo para o UFG em Goiânia. E lá eu achei que eu era pioa, né? Achei também, agora eu vou mexer com cavalo, vou me dar super bem. E Goiânia, ela tem uma base muito da agropecuária, né? Então, muito mais forte do que a criação de cavalo, que tem bastante também, é a criação de gado, né? Pecuária leiteira e pecuária de corte. E aí também foi um grande aprendizado, também passei muita vergonha, os peões tiravam sarro de mim, etc. Mas fui caminhando, fiz minha residência, dali engatei para o meu mestrado. No meu mestrado, eu já me sentia pouco desafiada com a clínica de equinos, aí eu falei assim, não, agora
Eu quero trabalhar com uma coisa mais desafiante. Aí eu queria trabalhar com equino crítico, equino morrendo, só queria trabalhar com equino com cólica. E equino com cólica, para você pegar um animal morrendo, o caminho mais fácil era entrar para anestesia. E aí eu fui entrando para anestesia de equinos, fiz meu mestrado na anestesia de equinos. Isso me encaminhou para o meu doutorado na Unesp de Jaboticabal, que eu fiz com o professor Valadão. Foi uma das fases mais maravilhosas da minha vida. Muita saudade da Unesp de Jaboticabal. E ali eu fiz meu doutorado com equinos. E quando eu terminei meu doutorado, eu achava que eu não ia passar. Eu já sabia que eu queria área acadêmica. Sempre me dediquei para a área acadêmica, que eu queria fazer muito mais que dar aula. Eu gostava de trabalhar com pesquisa. E aí, quando eu terminei meu doutorado, 6 meses depois eu passei no concurso aonde? Na Rural. Eu queria ir, gente, pra você ver como é que as coisas são surpreendentes, né? Meu sonho era passar num concurso no Nordeste, dar aula no Nordeste, morar assim a 100, 200 quilômetros no máximo de uma praia do Nordeste, ter uma vida lá. Me jogaram na meiuca do Rio de Janeiro, no puro suco do caos do Rio de Janeiro. E eu voltei para cá, com uma formação de equinos, com uma formação de grandes, com uma formação de anestesia, e caí dentro do Rio de Janeiro, onde praticamente eu também não vejo cavalo. E aí a vida me deu aquele sacode de novo, e eu tive que virar todo o meu movimento para pequenos animais. E aí comecei a trabalhar muito mais com anestesia de pequenos, com emergência de pequenos animais, principalmente cães e gatos. Já tinha tido uma experiência com silvestres, então tinha uma base. E hoje eu estou aqui trabalhando 80% do meu tempo com pequenos animais, 10% ou menos com animais silvestres e 10% com equinos. Bovino, não vejo boi aqui praticamente, é uma vez por ano. Pequenos ruminantes, 2, 3 vezes por ano no máximo. E essa é a minha rotina aqui. Então, basicamente, a minha formação ela foi muito voltada para academia, para concurso. Eu sempre tive esse foco de fazer concurso, passar em concurso e ser uma professora de uma universidade pública. Então, eu me dediquei muito a isso, nesse contexto. Sim. Então, conta pra gente como é a sua área de atuação geral específica. Bom, hoje, como eu falei com vocês, né, eu trabalho mais na parte de anestesia e emergência. Eu, como professora da universidade, a gente, quando faz um concurso e é professora de universidade pública, a gente tem que trabalhar com as 3 bases da universidade pública. O ensino, né? Obrigatoriamente, a gente é pago para dar aula para o ensino de graduação, mas pode trabalhar também com ensino de pós-graduação, fazendo as disciplinas de pós-graduação. A extensão universitária, que é um braço extremamente importante, cada vez mais valorizado, que é você transferir o conhecimento que você tem da universidade pública para atender as demandas da sociedade. Isso é a parte mais gostosa, mais prazerosa que a gente tem. Então, é atender a comunidade com projetos de extensão, seja para saúde animal, como também para saúde pública, porque a gente sabe que a veterinária está inserida dentro do contexto de saúde única. Então, a gente acaba fazendo tudo junto, né? E tem a área da pesquisa, né? A pesquisa, hoje é onde eu atuo menos, eu até dei uma segurada na pesquisa por causa das restrições orçamentárias dos últimos 4 anos, né? Então, hoje eu trabalho muito mais com extensão universitária. E essa extensão universitária, ela vem muito em cima do atendimento do hospital veterinário, projetos de extensão como o projeto castração, atendimento a assentamentos de sem terra, né? Ida a assentamentos de sem terra, onde a gente faz políticas de castração, de atendimento dos animais, de atendimento e educação sobre saúde animal com as pessoas. E as aulas de graduação, onde eu estou na cadeira de anestesiologia. Aqui na universidade, a disciplina de anestesiologia, ela ainda é junto com a técnica cirúrgica, né? Então, ela é um pouquinho muito apertada dentro da grade curricular, mas a gente consegue tentar dar um jeito, assim, se virar para tentar fazer isso, tá? Descreva como é a sua rotina de trabalho. Minha rotina de trabalho.
Agora é a parte do sofrimento, né? Isso é muito difícil da gente falar assim, porque quando eu falo da minha rotina de trabalho, o professor universitário, agora eu vou fazer um minuto filosofia, né? O professor universitário, ele não tem uma rotina de trabalho, ele tem uma rotina de vida. Porque não existe um professor universitário que seja realmente dedicado no seu propósito de ser professor universitário, que aquilo não se transforme na sua vida. Isso, inclusive, é péssimo. Porque a gente pega trabalhos, eu lembro de trabalhos antes da pandemia que eu discutia na pós-graduação, nas minhas turmas de pós-graduação, mostrando que os professores universitários tinham as piores qualidades de vida e de saúde, eram os que mais infartavam, eram os que mais tinham AVC, eram os que mais tinham afastamento por burnout, era uma das profissões mais complicadas que tinha. E a gente, quando entra, principalmente quando a gente está dentro da cadeira, dentro do ensino público, a gente, por causa do nosso propósito, que a gente escolhe por um propósito, a gente acaba vivendo aquilo intensamente. Então, se eu disser para você que eu durmo e acordo a universidade pública, eu não estou mentindo para você, porque a gente tem o nosso trabalho lá das 40 horas semanais, mas para você preparar suas 40 horas semanais, você tem que fazer outras 40 horas semanais fora, né? Uma vez eu vi um meme muito interessante na internet que ele falava que o professor é o único que prepara em casa o trabalho que ele vai dar no trabalho para as pessoas fazerem o trabalho e ele corrige o seu próprio trabalho, alguma coisa assim. Então, a gente fica muito em cima disso, 24 horas por dia. As orientações, elas nos demandam tempo e demandam atenção 24 horas por dia. A gente acaba que tem uma extensão muito grande com um aluno, seja de orientação com um aluno de graduação, porque você, na graduação, você orienta iniciação científica, você orienta a monitoria da sua disciplina, você orienta o estágio supervisionado, você orienta o estágio não supervisionado. Isso tudo te demanda tempo, te demanda atenção. Quando você está nas ligas de estudo, nas ligas de extensão, né, ligas de estudo, isso demanda atenção também, por mais que a gente não consiga atender a todo mundo. Eu sou a mais furona mesmo, admito. Você tem que dar atenção para direcionar o caminho de orientação do aluno. Tem aula de graduação, corrigir prova, fazer trabalho, preparar a aula, fazer a aula da pós-graduação, se inserir dentro da pesquisa, fazer parcerias de pesquisa. Você é absorvido, né? É uma carreira muito injustiçada, eu acho. O nosso concurso... No outro dia eu estava discutindo isso com uma pessoa aqui do meu condomínio, que ele estava meio que falando, você é funcionária pública, trabalha quando quer. Aí eu parei e falei assim, e eu sou meio bocuda, né? Eu respondo logo a pessoa. Falei, cara, eu fiz um concurso, a gente faz um concurso, professor universitário, a gente não para pensar nisso. O concurso que eu fiz abre uma vaga a cada 35, 40 anos. A minha vaga levou 40 anos praticamente para abrir. Uma vaga que só vai se abrir daqui a 40 anos, porque é quando eu vou me aposentar, se me deixarem me aposentar com 75 anos. Então, é uma situação, é muito difícil. É uma questão de estar no lugar certo, na hora certa, preparado para aquilo. Então, e quando você entra, você tem uma expectativa da sociedade, de você atender essa demanda da sociedade muito grande, muito grande. O que te pressiona muito nessa questão, entendeu? E você ainda tem que praticar a medicina, né? Quando a gente fala de medicina, até assim, que até o Pedro Paulo botou uma questão aqui, vou sair desse chororô do professor e vou falar da medicina, né? Que quando a gente fala de medicina. A medicina hoje, ela evolui, assim, é assustador. Eu falo que na anestesia, a gente vê assim, uma coisa que há 2 anos salvava, hoje sai um artigo dizendo que mata. Daqui a 2 anos ele salva de novo. Daqui a 2 anos ele mata de novo. A gente vê isso com fluido, a gente vê isso com corticoide, a gente vê isso com antibiótico, a gente vê isso com fármaco. Então, o estudo, ele não acaba.
Você se forma, mas você vai estudar para o resto da sua vida se você estiver praticando a medicina. E hoje a gente tem uma questão emocional muito importante que a gente não pode deixar de lado, uma questão espiritual muito importante que a gente não pode deixar de lado, uma questão humanitária que o nosso paciente, ele não é mais o animal, o nosso paciente é o tutor desse animal. Isso até eu discuto bastante na pós-graduação. A gente não trata a gente não atende o animal, a gente atende o tutor, as necessidades e a demanda do tutor. É para isso que a gente está ali para atender. Até porque se a gente parar, nós somos uma profissão onde a gente tem o direito de exercer eutanásia, o direito de dar fim à vida do nosso paciente. A gente tem esse direito estabelecido por lei. Então, a gente atende a demanda daquele que é o proprietário daquela vida. É triste, né? É meio seco, é meio impessoal, mas isso é verdade. Então, a gente tem que trabalhar com isso, tá? Então, isso é muito complexo nessa questão dessa rotina. Não sei se eu me perdi aí na pergunta. Não, tá tudo certinho. Agora, quais dicas você tem para os futuros e novos profissionais com base na sua área, na sua experiência, né? Você fala na medicina veterinária ou você fala na anestesia específica? Pode ser em geral, na medicina veterinária em si. Na medicina veterinária, então vamos lá. Levando em conta que a gente parte do princípio que existem 400 universidades, né, 400 faculdades de medicina veterinária, que só no Brasil, né? Eu acho que a pessoa, infelizmente ou felizmente, né? O médico veterinário ele tem que saber, quando se forma, que ele tem que se reinventar, ele tem que estar com a mente aberta para se reinventar durante toda a sua profissão. Eu, graças a Deus, eu tenho a mente muito aberta e tive muita facilidade de me reinventar andando entre espécies, andando entre especialidades. Eu já fui obrigada a atender neurologia aqui, tive que cair dentro de neurologia. E a gente tem que se reinventar. E quem está entrando na medicina veterinária agora tem que entender que vai se reinventar. Ele vai se formar querendo cirurgia de pequenos, mas provavelmente a chance dele mudar de especialidades e para especialidades que ainda nem existem vão acontecer ao longo da carreira dele, porque ele vai trabalhar até os 80, 90 anos. A expectativa de vida agora é 100, 110 anos. Então, não existe isso. Eu amo cirurgia, eu vou viver para cirurgia. Balela. Abra sua mente, aprenda, tenha noção de anestésio, tenha noção de clínica, tenha noção de diagnóstico por imagem, porque você vai precisar. A minha geração, ela achou que ser um grande médico veterinário, um grande médico, seria ser um especialista. A geração de vocês está abrindo o leque novamente. E vai precisar abrir o leque novamente, porque vai ser engolido pela capacidade de inteligência artificial que vai estar associada à medicina, inteligência artificial e tecnologia, equipamentos que vai ser avaliado. Se a gente para pensar hoje, por exemplo, hoje eu já falo isso, acabou esse negócio de esteto. Esteto é coisa do passado. Hoje o que a gente tem que usar é ultrassom. O novo esteto é ultrassom. Quem se forma tem que saber fazer imagem de ultrassom, aquelas imagens básicas do AFEST, TFEST, vasculhar uma cavidade, vasculhar um tecido subcutâneo. Acabou esse estetoscópio. O estetoscópio é velho, é cafona, é só pra gente... É igual aquele jaleco que as pessoas que estão estudando medicina ou enfermagem vão na rua para dizer que são da área médica. É cafona. Entendeu? Hoje o esteto é ultrassom, então todo mundo tem que saber princípios de imagem, de formação de imagem, de avaliar, tem que saber anatomia, tem que saber fisiologia, tem que saber de um Doppler. Então não adianta mais. E isso vem de quê? Vem de 3, 4 anos para cá. Mudou muito rápido. É muito assustador. Você, quando se formar, você não vai comprar um esteto Littmann, que todo mundo fala, vou comprar um Littmann, R$500. Não, meu filho, você tem que juntar muito mais dinheiro para comprar um ultrassomzinho, ruinzinho de bolso, para começar com ele. Tá? Então, as coisas estão mudando, sabe? Eu não gosto de tecnologia, eu não gosto de equipamento, eu não gosto de software. Não, cara, você não tem como.
Você vai trabalhar com equipamentos, você vai ter que trabalhar com inteligência artificial, você vai ter que saber de marketing, você tem que saber se vender, você vai ter que saber de tudo isso. Então, a dica que eu dou para quem está se formando é manter a mente aberta. Existe um discurso do Steve Jobs, que ele é muito famoso, que o Steve Jobs fez para uma formatura numa universidade, não sei se era da Califórnia, em que ele conta a trajetória dele e ele vem falando da ligação de pontos, que ele vem falando de coisas mais aleatórias que ele fez durante a formação dele, que foram extremamente importantes para ele fundar o que ele fundou, a MEC, ter o computador dele, fazer as coisas dele. Então, é mais ou menos nesse contexto que eu acho que o médico veterinário ele tem que se formar, entendeu? Com a cabeça muito aberta, não se fechar mesmo, principalmente se ele for trabalhar na área da medicina. Se ele for trabalhar em alimentos, também vai ter as particularidades que eu não sou muito capaz de falar, né? Se ele for trabalhar com saúde única, ele também vai ter as particularidades que ele vai ter que falar, mas muito mente aberta. Ai, quero trabalhar só com peixe, com pescado. Não existe mais isso, acabou, tá? A gente tem que voltar ao generalismo, de certa forma. E eu gostaria de aproveitar esse momento, né, para convidar os médicos veterinários e também quem tiver interesse em saber mais. Nós vamos ter um curso de laudos em endoscopia e videocirurgia, que vai ser um curso online. E ele também vai ficar gravado para quem não puder assistir no momento, né? E agora em agosto, agora em outubro, nós vamos ter também o curso, né, que é em parceria com a UFPA, que é de cirurgias oncológicas. Vai ser no dia 28 e 29 agora de outubro. E aí, quem tiver interesse em conhecer mais, saber mais sobre esses cursos, pode estar entrando em contato com a gente aqui pelo Instagram. Você vê, vamos pegar essa deixa aí desse curso de endoscopia e videocirurgia. Cara, se você pegar os médicos modernos, né? Que querem fazer diagnóstico, aqueles médicos bons que vasculham o seu animal, eles têm que saber o mínimo de endoscopia e de videocirurgia, o mínimo. Não estou dizendo que precisa ser um Pedro Paulo que vai lá, tira um rim com uma probe, um negócio, faz não sei o quê, não precisa fazer aquelas graças todas. Cara, mas ele tem que saber se ele precisar acessar, invadir a cavidade abdominal, a cavidade torácica para fazer uma exploração rápida, fazer uma biópsia, fazer uma citologia guiada, olhar um corpo estranho do animal, fazer uma endoscopia digestiva, uma broncoscopia, ele tem que saber esse mínimo desse equipamento, que já são equipamentos que estão à mão, a gente tem acesso para comprar. A gente consegue comprar, são mais baratos que um iPhone, se bobear, você comprar um equipamento desse usado. É mais barato do que o iPhone que as pessoas querem usar e que vão te dar retorno para ser um bom profissional na sua rotina do dia a dia. Então, a gente tem que ter muito mente aberta com isso. Ah, mas eu não quero trabalhar com isso. Ok, mas faça um curso desse para você ter ideia de qual é o alcance que essa ferramenta de diagnóstico e tratamento pode ter para o seu paciente. Eu, na minha rotina, eu gosto muito de pegar casos desafiantes. Eu sou muito metida de pegar casos desafiantes. Pra você ter uma ideia agora, eu tô com um gato, me trouxeram um gato, que ele tem um ano e meio, em que ele não tem palato. Ele nasceu com a agenesia de palato. Eu não sei nem se esse é o termo correto. Mas vieram pra mim, professora, tem esse gato aqui, ele não tem um palato, precisamos dar um jeito. Cara, o que eu fiz? Eu fui lá na faculdade de odonto, da UFRJ, humana, bati na porta deles, fiz uma tomo, porque eu sabia que o exame correto para avaliar esse animal é uma tomografia computadorizada. Pedi para a tutora fazer uma tomo, peguei literalmente a tomo, botei debaixo do braço, bati lá, falei, olha que caso incrível. Vocês querem fazer esse caso incrível comigo? E os caras estão lá fazendo impressão 3D, escolhendo biomaterial, escolhendo parafuso para botar no gato. Mas por que eu consigo isso? Porque eu entendo de tudo? Não, porque eu conheço o alcance mínimo das ferramentas que a gente tem disponíveis e vou bater nas pessoas certas. Então, esse generalismo de entendimento é o que faz a gente ser um bom médico veterinário para ajudar o nosso paciente do dia a dia. Até porque eu vejo muito também hoje em dia a questão
de pedir exames demais, tipo aquele by the book, a pessoa lê, ela olha assim, na anestesia tem muito, né? Exame pré-operatório, a hemograma, a ALT, AST, creatinina, eco, eletro, raio-x de tórax. Tem animal que não precisa, não tem esse propósito. Os riscos, o benefício da cirurgia não vale a pena, não tem necessidade. Não se é mais tão vale o que está escrito no livro. A gente tem uma oportunidade de transitar melhor. Então, a gente tem que saber disso. Tem que saber das ferramentas que tem à mão, muito mais do que ser um especialista. Ai, a Cássia é especialista na anestesia do bicho tal com equipamento tal. Isso, essas pessoas que são muito, vamos dizer assim, especialistas, elas são um ponto final da ligação para você curar ou dar qualidade de vida para o seu paciente. O que a gente precisa hoje são médicos veterinários que façam a ligação, que é o que a gente chama muito de medicina perioperatória. O que é medicina perioperatória? A medicina, eu vou falando, hein, gente? Se vocês não me deram corte, eu saio emendando uma coisa na outra, vou falando sem parar. Eu sou meio assim, sem noção. A medicina perioperatória é aquela medicina onde eu começo a tratar o paciente antes mesmo de eu propor um tratamento, como, por exemplo, uma cirurgia. Eu tenho um paciente oncológico, o tratamento dele começa antes, quando eu vejo o estado nutricional, se eu posso melhorar. É uma fisioterapia que eu vou entrar antes do processo da cirurgia, antes da quimioterapia. É um tratamento psicológico, uma psicoterapia que eu vou fazer no meu paciente antes dele começar o tratamento, para que a cura comece antes mesmo daquele tratamento invasivo, que é o tratamento tradicional. Excisão do nódulo, quimioterapia. E isso serve para animais também, isso serve para os tutores dos animais também. Às vezes, a gente começa a trabalhar o psicológico do tutor antes, porque às vezes a cura é a eutanásia. É a ortotanásia, é deixar o animal ter uma boa morte. Isso é o tratamento. Ah, mas eu não sei trabalhar o luto, eu não sei trabalhar a ortotanásia. Ok, então vamos lá buscar alguém que trabalhe com tanatologia? Vamos pegar uma dúvida com alguém? Vamos buscar o especialista do paliativo? E você vai ser essa conexão. E aí você vai ser o veterinário mais incrível do mundo, porque você buscou as ferramentas e os profissionais que aquele médico veterinário precisava. Muito melhor do que você ser aquele especialista P das galáxias, entendeu? Aí tem uma dúvida no chat, enviado pelo professor Pedro Paulo. Conte suas experiências internacionais. Ai, minhas experiências internacionais... Na medicina veterinária, quando eu estava no meu mestrado, eu fui para a Universidade do Texas, passei quase 2 meses lá, porque quando eu estava no final do meu mestrado, eu decidi que eu ia para fora. Falei, vou fazer meu doutorado fora, vou decidir, é para lá que eu vou, o Brasil não me cabe, não vai dar certo, vou lá para fora. Aí, num congresso que eu fui, cheguei lá, hi, the book's on the table, my name is Cássia, I want to go with you. No meu inglês bem assim, I want to go with you to your university. Desse nível. Eu era péssima. Mas aí fiz um professor, que é o professor Geraldo Heleno da UFMG, maravilhoso. Ele fez um intercâmbio para mim, falou as palavras corretas e me aceitaram na Universidade do Texas e eu fui para lá. Chegando lá, a primeira coisa que eu achei mais interessante é porque eu fui para os Estados Unidos imaginando que a gente ia lá ver protocolos incríveis e maravilhosos e, nossa, meus melhores fármacos, as técnicas mais absurdas. E eu descobri que eles fazem um feijão com arroz igual a gente. Eles não ficam nada para trás da gente, muito pelo contrário. A gente é muito mais aventureiro, muito mais fanfarrão nos protocolos anestésicos que eles. Eles fazem o mínimo, menos é mais. Então, isso já foi um grande aprendizado, tá? Isso foi bem interessante. Segundo que eu descobri, que a vida não é tão maravilhosa lá nos Estados Unidos quanto eles pintam, né? Eles têm uma tecnologia incrível, eles têm acesso a fármacos, equipamentos, ok. Mas a saúde mental tem que ser muito forte para estar no esquema de lá.
Eles amam brasileiro, porque brasileiro é grato por tudo, vai para lá, chega lá, acha que tá rico, maravilhoso, trabalha igual um corno, um maluco, se mata. Aí eles ficam postergando o seu mestrado, seu doutorado, que era para ser 2, 3 anos, como você é uma mão de obra barata, eles vão aumentando. E eles amam brasileiro e tem que amar mesmo, porque a gente trabalha muito, né? Mas a saúde mental tem que estar muito bem preparada para você estar lá, sabe? Você abrir mão de muita coisa, muita coisa. E olha que eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa bem workaholic, eu amo trabalhar, eu sou meio exagerada. Agora não, agora deu uma desacelerada, mas eu sempre fui bem exagerada quanto a isso. Então, quando eu fui para lá, eu falei, não, não é isso que eu quero para mim, não. Eu gosto de trabalhar, gosto de me matar de trabalhar, mas não a ponto de sacrificar minha saúde mental. E eu fiz essa decisão e voltei. E aí eu fui para a Unesp de Jaboticabal. A Unesp de Jaboticabal é um lugar à parte, né? Eu sou muito suspeita para falar de lá, porque lá é os Estados Unidos com o jeitinho brasileiro, né? Com o conforto de estar dentro do Brasil. Então, eu tive muita sorte de visitar essa universidade, de passar 4 anos lá. E lá também me deu a oportunidade, pela pós-graduação, de ir para fora mais uma vez, apresentar trabalho, passear bastante, que eu também farreava bastante, ia para congresso para farrear, principalmente, porque nem só de trabalho vive o homem, né? A gente escreve um trabalho para farrear também. Isso faz parte do networking, né? E aí eu tive essa grata experiência. Acho que todo mundo deveria, todo mundo que pode, que tem a possibilidade, não deveria perder a oportunidade de passar pelo menos um mês em alguma universidade, de preferência uma universidade americana. Porque a gente perde algumas expectativas e quebra algumas ilusões. E aí o Brasil fica muito mais confortável nesse contexto. Ou não, né? Ou então você se apaixona e vai para lá de vez. E aí você se direciona, se foca para fazer isso. Mas eu acho que isso seria muito importante para todo mundo que tem essa oportunidade de ir, juntar um dinheirinho, se for possível, ou ir pelo mestrado, ou ir pelo doutorado, tentar uma bolsa e ter essa oportunidade. Vale a pena, pela experiência de vida. Não é nem pelo aprendizado da veterinária, não, tá? Porque você vai ver muita coisa lá que talvez você aqui consiga também. É pela experiência de vida, é pela capacidade de você poder decidir pelo que você quer e o que você não quer. Porque quando a gente se forma, e principalmente vocês se formam muito jovens, as pessoas estão se formando muito jovens. Eu me formei com 25 anos. As pessoas estão se formando muito jovens, então são muitas possibilidades para se dar mal. É muita chance de se dar mal. Então, saber o que não quer é muito importante. Muito mais do que saber o que quer. Saber o que não quer é muito mais importante. Então, isso vale a pena fazer isso. Mesmo que não fale inglês, tá, gente? Eles não ligam para isso, não. Isso é balela. Você encontrou aí, Casa? Sim. Dentro de sua rotina anestésica, o que você mais gosta de atender? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Às vezes eu acho a anestesia um pouco monótona. Uma boa anestesia, ela é extremamente monótona e chata. A anestesia é boa, é quando é o paciente crítico, quando tem complicação, mas isso raramente acontece, porque a gente trabalha para não ter problemas, né? Então, a anestesia que eu mais gosto de fazer são as anestesias de equino, que é onde eu me sinto também mais confortável. Mas a anestesia de equino também, ela tem um começo, o meio é chatérrimo. Depois que você consegue estabelecer o plano, colocar o animal num conforto, é chato, porque demora horas, demora um tempão. E o final é um pouquinho mais emocionante, né? Eu gosto muito de emergência, eu gosto muito de paciente crítico. As cirurgias fora, as anestesias fora da zona de conforto são as que me dão mais prazer de fazer. Aqui no nosso hospital, antes da pandemia, a gente tinha uma rotina na emergência que era alucinante. Alucinante mesmo. Era 5, 7, 10 animais, emergências brabas por dia. E como a gente não tinha internação, o paciente tinha que sair do estado crítico até as 5 da tarde, porque ele tinha que, no mínimo, ter a capacidade de ser transferido para uma clínica particular.
Então, isso era muito desafiador, isso era muito tenso. A gente entrava com, às vezes, algumas cirurgias bem críticas, que se a gente tivesse internação, a gente poderia estabilizar o paciente, mas como a gente não tinha essa capacidade aqui, a gente encarava, botava no peito e encarava, né? Entre os riscos e benefícios. Então, isso era uma coisa que me dava muito prazer. Hoje, a gente está retomando a rotina de emergência, estamos engatinhando para chegar naquele processo. Acredito que a gente ainda vai levar 1, 2, 3 anos, dependendo do contexto político, orçamentário do nosso Brasil, né? Para a gente chegar a voltar a ter essa questão. Mas eu sou um pouquinho diferente, eu não sou uma anestesista tradicional. Eu acho bloqueio loco-regional meio chato, meio tedioso. Eu gosto do paciente crítico, eu gosto do paciente morrendo, eu gosto do paciente descompensado. Isso é o que me dá prazer no dia a dia, da emergência, daquela tensão, da correria. Eu gosto fora da zona de conforto. E equinos? Aí tem mais uma aqui. Queria ouvir da rainha do centro cirúrgico. Quais dicas você dá para os atendimentos de piometra? Hoje a gente fala bastante de piometra, a gente até fez umas pesquisas aqui de mestrado e agora está terminando o doutorado, 3 mestrados e um doutorado. A gente falou muito sobre piometra, né? Muito se tem a lenda da piometra, né? Porque a piometra nada mais é do que um paciente com sepse ou sem sepse, né? Antigamente não se entendia a piometra como uma entidade que podia matar o animal. Hoje a gente já sabe, isso já está bem estabelecido. E quem não sabe disso, procure saber, corra atrás, porque está bem atrasado. Que o problema da piometra não é a piometra, o problema é a sepse. E aí a sepse, ela vai ser um problema na piometra, vai ser na fratura exposta, vai ser na erliquiose do paciente, na babesiose do paciente, é o que vai matar o paciente, né? Então, aqui, na nossa rotina, a gente atende bastante piometra, porque nós trabalhamos numa região que é densamente povoada, né? Zona oeste do Rio de Janeiro, tem muito cão errante, ainda se tem muito a questão de que castração não é uma coisa que as pessoas ainda têm um pouco de receio de fazer castração, principalmente as pessoas mais antigas, né? O que tem mudado um pouco porque tem muito projeto de castração, castramóvel circulando por aqui, mas a gente atende bastante. E o que eu posso falar sobre piometra é estudem sepse, né? Estudem as síndromes de disfunção orgânica nos animais. Para quem gosta de clínica, quem gosta de cirurgia, quem gosta de anestésio, o grande barato de entender um paciente crítico hoje é entender essas síndromes de disfunções orgânicas, seja ela inflamatória exacerbada, como a CIR, seja a paraneoplásica, seja a própria sepse, e aí a gente entra no contexto de choque, essas coisas. É isso que as pessoas têm que aprender. Quando você entende a fisiologia do processo, a fisiopatogenia do processo e onde ele quer chegar, você sai dominando tudo assim, ó, com muita facilidade. E aí a piometra é só um detalhe dentro daquele processo. Só um detalhe. Acho que foram as dúvidas, né, Kézia? Você viu mais alguma aí? Eu acho que foi isso mesmo. Não todas. Então foi isso, professora. Muito obrigada, né? E a gente aguarda você na próxima semana, no mesmo horário. E, novamente, obrigada por ter participado dessa live com a gente, ter compartilhado suas experiências. Eu que agradeço a oportunidade. Fica o convite de vocês, quando vocês vierem para o Rio de Janeiro para conhecer a nossa universidade, é a mais bonita do Brasil, né? Como tudo no Rio de Janeiro, é tudo de mais bonito que tem no Brasil, mas é o puro suco, puro caos do Brasil, né? Então, se vocês quiserem, vocês são muito bem-vindos aqui na nossa universidade, fazer intercâmbio, tá? Passear aqui no Rio de Janeiro, a gente fica um pouquinho, as pessoas vêm, vou para a Seropédica, vou morar perto da praia, né? Vou conhecer a Rural, vou morar perto da praia. Não é bem assim, não. A praia aqui é um pouquinho longe, sabe? Um pouquinho distante, um pouquinho engarrafado para chegar lá. Mas dá para chegar lá também, tá?
Fico à disposição de vocês, se vocês quiserem trocar ideias sobre qualquer assunto. Ah, uma coisa muito legal, eu não sei como é na universidade de vocês, mas aqui na nossa universidade nós temos muitas ligas de estudo. Eu, por exemplo, sou coordenadora de 2 ligas de estudo, a de cirurgia, anestesiologia e a de neurologia. Então, assim, fica o convite para vocês para fazerem intercâmbios com as nossas ligas de estudo, que são bem ativas. Se discute bastante caso, traz bastante gente convidado para fazer palestra. Então, vocês querendo contato, aqui também é meio exagerado também, nos 880, deve ter umas 30 ligas de tudo que vocês possam imaginar, desde cannabis até questão de cirurgia, anestesia, neonatologia, cão, gato, tem de tudo aqui, tá? Então, fica o convite para vocês também da graduação, porque a Liga é muito legal para vocês fazerem intercâmbios. E agora que a gente aprendeu essa ferramenta, né, de internet, de aula online, isso não tem mais desculpa, né, para a gente não conversar com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro. Então, aproveitem que a geração de vocês está tendo essa grande facilidade, tá? Parabéns aí, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, esse trabalho é muito legal. Vou aceitar. Obrigada. Paulo, como sempre, a pergunta que fica, Pedro Paulo, o que ele come? Quando ele dorme? Como ele vive? Entendeu? É a pergunta que não quero. Eu fecho essa live com a pergunta de sexta-feira no Globo Repórter. Então é isso. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, gente. Boa semana para todo mundo aí. Boa noite.